contratar um cuidador ou usar casa de repouso? Esta é a grande dúvida de pessoas que cuidam de uma pessoa com Alzheimer e um familiar, principalmente com Alzheimer. No entanto, algumas pessoas, em sua maioria, são cuidadores familiares que não têm condição de contratar nenhum cuidador, muito menos colocar em uma casa de repouso. Aí as pessoas têm que cuidar realmente do seu familiar como podem, seja com a ajuda de familiares ou sozinhas. Muitas delas largando inclusive o emprego e completamente a sua vida social, afetiva e tudo mais. Mas eu vou falar a respeito de dois fatos que eu tive com o cuidado com minha mãe, que tem 79 anos com Alzheimer. São as duas experiências que eu tive, tanto com cuidadora e estou tendo agora com casa de repouso, lar de idosos. Tá bom? Antes, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe para que a gente possa crescer, tá bom? São dicas importantes para você, então fique até o final de quem alguém que viveu, que está vivendo essa experiência, tá legal? Cuidadora. Eu só contratei a cuidadora depois que a minha mulher foi embora e eu me vi sozinho praticamente para cuidar da minha mãe. Então eu decidi contratar uma cuidadora para ficar com ela meio período. Chegava às 2 horas e largava às 8, no regime contrato, né? Não era CLT, era contrato conforme ela mesmo tinha sinalizado que queria. Funcionou bem, funcionava bem. Nos momentos ali de cuidado, eu ficava com ela de manhã e a cuidadora vinha à tarde, ficava até às 8 da noite enquanto eu trabalhava. No entanto, é importante a gente ressaltar que esses contratos eles têm que ser muito bem feitos, muito bem articulados, porque normalmente uma cuidadora de 6 horas, você paga mais ou menos em torno de R$ 1.800, é a média, estou dando por baixo assim. Aí você tem que ter a alimentação da cuidadora, vale transporte, a alimentação da minha mãe. Eu gastava muito dinheiro com a alimentação da minha mãe porque ela ficava em casa e ela comia toda hora, por conta das medicações que abre bastante o apetite. E aí eu tinha bastante esse gasto a mais, né? E também algumas coisas que às vezes não se aliavam com a cuidadora também. Isso é administrável. Aí um outro quesito, para você que for contratar uma cuidadora, sempre esteja atento ao tipo de contrato que você vai fazer. Seja CLT, ou seja, contratar de uma forma via contrato PJ mesmo. Lembrando que a partir do momento que ela fica 2 vezes, a partir de 2 vezes que ela fica na tua casa, já tem as leis trabalhistas que são focadas na lei da empregada doméstica. Então, sugiro que você contrate via CLT. Isso não quer dizer que a pessoa não vai entrar na justiça contra você. Pode entrar, dependendo da pessoa. Nada que um acordo não se faça presente para você ajudar nesse aspecto, tá bom? Então, cuidadora, uma média de R$ 1.800, 6 horas. Então, se você for contar 12 horas, dá dá R$ 3.600 a média. Sendo que quando a gente decidiu colocar numa casa de repouso no sistema creche, a minha mãe, eu pago mais ou menos isso para que a minha mãe fique no sistema creche, aqui em Manaus. E lá eu não tenho problema em pagar CLT, em contrato com cuidadora nenhuma, porque eles têm as cuidadoras, eles têm as alimentações durante o dia, eles têm as atividades que o idoso realiza durante o dia, seja de fisioterapia, tomando os remédios, atividade lúdica, de dança, de pintura, de uma série de coisas, e ainda tem o cuidado ali da casa de repouso, onde ele tem onde dormir, onde tem onde ficar, tem toda a assistência social. Então, para mim, na minha concepção, vale a pena, porque minha mãe fica quase 12 horas lá e para mim eu me sinto bem mais seguro, apesar de que às vezes é 3.600, mas às vezes aumenta esse valor por conta de dependendo do mês que a gente está. Então, esses são os dois aspectos que você tem que ponderar, porque às vezes é mais caro você ter 3 ou 2 cuidadoras em casa do que colocar numa casa de repouso. As pessoas demonizam muito as casas de repouso e lares de idosos, achando que lá é um depósito de idosos. Isso já passou, gente. E, infelizmente, as notícias que chegam na mídia são as notícias de casas irregulares que maltratam idosos.
Nunca chegam notícias de casas que fazem um serviço excelente com esses idosos. Isso não é notícia o maltrato. Então, a gente tem que repensar um pouco esse preconceito que se tem contra casas de repouso e lares de idosos. Já passou aquela fase do asilo. Isso aí é passado. Então, pondere no cuidado com o seu idoso. O que é melhor para você. Eu queria muito que todas as pessoas tivessem condição de ter uma cuidadora ou colocar o seu familiar numa casa de repouso para que possa continuar vivendo a vida, porque é muito difícil cuidar de uma pessoa com Alzheimer, tá bom? Curta nosso canal, se inscreva, comente e compartilhe, tá legal?